todos os evangelhos é Jesus ensinando a partir dele, que é a palavra de Deus encarnada, mas é ele falando para as pessoas. Mas em um determinado momento, Jesus abre o coração para dizer quem ele é, o que ele é. E aí Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Uau! Você já imaginou que o nosso Deus, quando se declara sobre o que ele é, ele não diz eu sou pesado em justiça, eu sou severo, eu sou... Não, ele diz eu sou manso e eu sou humilde. Você consegue imaginar que o nosso Deus, as características principais dele é mansidão e humildade? Você consegue imaginar um homem manso e humilde sendo cruel? Você consegue alguém manso e humilde rejeitar alguém? Eu vou te perguntar, até você que falar não com vontade. Você consegue imaginar alguém manso e humilde rejeitar alguém? Ai, tá bom. Eu também não. E olha que isso pra gente é um desafio, sabe? Porque normalmente nós criamos um Deus para nós que é mais parecido com a gente do que com de fato o que a palavra diz que é. Quem é muito severo cria para si um Deus ainda mais severo. É como se o meu princípio de justiça é 6 e ele já é muito alto, então o Deus que eu criei para mim precisa ser mais severo do que eu sou. Entende? Então é como se nós tivéssemos uma limitação teológica de confundir as coisas, de tentar criar um Deus que se parece com a gente e não com aquilo que de fato é. Eu vou te falar, Deus não deve ser parecido com você. Deus não pode ser parecido com você. Pelo contrário, nós precisamos ser parecidos com Ele. Ai, 10 amém, eu vou dizer de novo, lindo. Nosso desafio na terra é ser parecido com Jesus. Quer ver uma coisa engraçada? Então alguém diz assim: Deus é amor, mas Ele é justiça. Amém. Você crê nisso? Creio completamente. Ele é amor, mas Ele também não é mas Ele é. E Ele é justiça. Uma coisa não é o antônimo da outra. Não existe porque você é amor, então você não tem justiça. Peraí, é porque nós falamos assim? Porque para nós, se você tem amor, não há uma justiça efetiva. É como se houvesse um escorregão de caráter, onde eu poupo aqueles que eu amo e aqueles que eu não amo, então eu uso a da justiça. É mais ou menos isso. Um outro ponto interessante também para a gente refletir é: quando alguém fala muito sobre o amor de Deus, alguém diz assim: mas você não pode esquecer que Ele derrubou a mesa do templo, lembra? Dos vendilhões. Por quê? Porque tem gente que acha que se você fala muito sobre o amor de Jesus, você gera cristãos imaturos e despreparados. Ok? Você tá entendendo a linha de raciocínio? Agora, observa comigo. Qual é a postura de Jesus no Novo Testamento em relação ao pecador? Lembra comigo, qual é? Quando ele vê uma mulher prostituta, ele vai para longe dela ou ele vai para perto dela? Amém, vocês estão muito bem. Quando ele vê um homem leproso, ele vai para longe dele ou ele vai para perto dele? Quando ele vê um cobrador de impostos, ele vai para longe dele ou ele vai para perto dele? Então significa que a maioria das interações de Jesus é ele indo para perto do pecador. Quantas vezes na Bíblia Jesus derrubou uma mesa? Então, se na leitura somos desproporcionais, na análise também precisamos ser desproporcionais. Ele é muito mais amor do que qualquer outra coisa.
e não afeta a sua justiça, mas nas suas interações, na maioria delas, ele está sendo manso e humilde. Fala para quem está pertinho de você. Com você ele é manso e humilde. Permanece sendo justo, mas ele é manso e humilde. Só que o que me pega é Jesus dizer: aprendam de mim. Se você tem que aprender algo rápido de Jesus, aprenda a ser manso e humilde. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você se considera... Oh meu Deus. Você se considera alguém manso? Não olha para a esposa agora, não olha para o marido, olha só para frente. Vamos de novo. Você se considera alguém manso? Amém. Senhor, não tem nenhum anjo aqui hoje, Jesus, é só vida louca. Vou fazer uma segunda pergunta. Você se considera humilde? Oh, que lindo. De repente os mansos são humildes agora. Porque eu não sei se você percebe, mas para ser humilde é necessário ser manso. E para ser manso é necessário ser humilde. Ai, obrigado, irmã. Só uma pessoa me apoiou. Ai, vamos de novo. Vamos lá. Porque vocês respondem, vocês entenderam a pergunta. Ai, porque todo mundo diz que não é manso, mas diz todo mundo: ah, eu sou humilde. Na verdade, eu não sou humilde, eu sou humilde. Eu sou a potência elevada. Vamos para um texto. Mateus capítulo 14, versículo de número 28 diz: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a naufragar, a afundar. E clamou dizendo: Senhor, me salva. Amém? A pergunta que não quer calar é: o que isso tem a ver com humildade? O que isso tem a ver com mansidão? E a gente vai entender já. Uma pergunta, vocês são todos muito bons para analisar a vida, né, dos outros. E eu também sou. E aí? Senta na janela, sai da janela. Calma. Aí, já foi. Fofoca, falou em fofoca. É filho dele ou não é? Ai, meu Deus. Bom, a gente é assim. A gente gosta de uma fofoca, né, irmão? Vamos fazer uma análise rápida de comportamento. Você acha que Pedro é um homem humilde ou um homem soberbo? Que dúvida. Vamos de novo. Sobre você, você disse que você é muito humilde. E... uau, que lindo. Só não é manso, o que é estranho. Mas Pedro, você acha que ele é humilde ou não? E eu sei porque você está dizendo isso. Porque você sabe que ele não é manso. Então você só está dizendo sobre você. Não é verdade? Fala assim: você é o Pedrão da história. Então basicamente, pela personalidade de Pedro, nós somos tendenciosos a dizer que ele não é humilde. Porque o que nós não entendemos de fato é que mansidão não tem a ver com personalidade, tem a ver com caráter. E o caráter de alguém humilde é naturalmente manso. E o caráter de alguém manso é naturalmente humilde. O problema é que nós não aprendemos isso sozinhos. Nós aprendemos com Jesus ou com a dor. E esse é o ponto.
na vida, ou você aprende na dor, ou você aprende olhando para Jesus. E aí, basicamente, é você que vai escolher de que maneira se dará esse aprendizado. Porque para aqueles que desejam ser cristãos, então temos o desafio de ser parecidos com Jesus. E essa é uma batalha diária. Não é uma batalha que você vence hoje e ela está vencida para sempre. Você vai lutar hoje, você vai lutar amanhã. Tem dia que eu acordo manso e humilde, mas tem dia que eu acordo soberbo e revoltado. E aí eu preciso lembrar de Jesus, porque se isso for a minha rotina, eu vou destruir aquilo que a humildade e a mansidão me deram acesso. Vamos continuar. Então Pedro, pela nossa análise, ele não é um homem humilde, porque aparentemente ele não é manso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pedro é um pescador de peixe, sim ou não? E você é muito bom de reflexão. Eu estou apaixonado por vocês aqui. Vocês estão acertando tudo. Então Pedro é um pescador, amém? Pedro sabe nadar, sim ou não? Oh, uma dúvida. Pedro sabe nadar, sim ou não? Bom, vou te ajudar. Pedro sabe nadar. Fala pro irmãozinho que está do teu lado. Pedro sabe nadar. É porque tem outro episódio na Bíblia que a Bíblia diz que Pedro pula na água do jeito que está e nada. Então diga, o Pedro sabe nadar. Pedro sabe nadar, o Pedro sabe nadar. Amém, ponto. Só que se Pedro sabe nadar, por que de repente Pedro não sabe mais nadar? Mas o medo invalida a nossa habilidade? Peraí, olha o que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que, então, se eu sei nadar e eu tiver medo, eu esqueço de nadar? Vamos refletir junto, peraí. Vamos pensar num cenário. Quem morre afogado? Bons nadadores ou pessoas que não sabem nadar? Olha o que você acabou de dizer. Significa que quem morre mais afogado são os bons nadadores. Por que eles morrem mais? Porque eles se dão o direito de nadar mais longe do que aqueles que reconhecem que não sabem nadar. Você está percebendo o que está acontecendo na mensagem? Então Pedro, ele é um bom nadador, sim ou não? Mas por que então agora ele não está conseguindo nadar? Mas é preciso fé para nadar? Habilidade basta para nadar. É que para nadar não precisa de fé, mas para andar por cima das águas, sim. Não, você não entendeu. Não, você não está entendendo. Ai meu Deus do céu, eu estou passando mal, eu estou ansioso, me segura. Então peraí, para nadar não precisa de fé, mas para andar por cima das águas, sim. Então Pedro não está pedindo socorro para nadar. Pedro está pedindo socorro porque quer voltar a andar por cima das águas. Ah não, pelo amor de Deus. É lindo, você não está entendendo. Pedro não está dizendo Deus me ajuda a nadar. Ele está dizendo Deus me ajuda a voltar a andar por cima das águas. É lindo. Pedro não precisava de Jesus para nadar. Pedro não estava morrendo afogado porque não sabia nadar. Pedro estava se recusando a bater o braço, sabendo que ele podia andar por cima das águas. Então, meu lindo, se para nadar a tua habilidade é suficiente, para andar por cima das águas você vai ter que ser humilde para reconhecer e dizer: Jesus, eu preciso de você. Eu não consigo sozinho. Eu me recuso a bater os braços para nadar, sendo que existe um Deus na minha frente que tem o poder para me fazer andar por cima das águas.
Ai, que coisa boa. Então, o que faz Pedro ser resgatado por Jesus não é ele gritar dizendo: Deus, eu não sei nadar. É: Deus, me salva. Me salva de mim mesmo. Me salva das minhas habilidades. Me salva do meu talento. Me salva, me salva. Eu quero voltar a andar por cima das águas. Então a Bíblia diz que o Senhor pega ele pela mão, coloca ele de novo sobre a superfície do mar, e os dois voltam andando por cima das águas. Então agora a gente começa a compreender o que Deus deseja da gente. Sabe qual é o problema do nosso tempo? Achar que o nosso talento, o nosso carisma é suficiente e que a gente não precisa mais dele. E isso é o que tem mais destruído pessoas todos os dias, casamentos, famílias. Porque é quando você pensa que não precisa mais de nada, quando você pensa que não precisa mais de ninguém, porque você nada. Você aprendeu a falar bem, você se comunica bem, você tem dinheiro na conta, você tem resultado. Então você acredita que por isso você não precisa dele. E aí Jesus está dizendo: lindo, seja manso e humilde. Ser humilde é reconheça que mesmo tendo tudo, te falta tudo, e você precisa de mim. Você precisa de mim. Entende? Quando eu olho para Jesus, é o meu manual perfeito, é o meu Deus, é o meu Salvador. E eu pensei a vida toda coisas erradas sobre Jesus, porque aprendi errado sobre Ele. E o meu maior mal da minha vida foi ter pensado errado sobre Ele, porque durante muito tempo eu tinha vontade de ficar longe e não tinha desejo de estar perto. Quando eu conheço Jesus de verdade pela palavra, eu estou entendendo Pedro dizendo: Jesus, eu me recuso a bater braço, eu me recuso a bater perna, eu sei fazer tudo isso, mas eu não quero isso. Eu estou com você, Jesus, eu estou contigo. Eu prefiro abrir mão da minha habilidade para dizer que a tua graça é suficiente. Eu preciso abrir mão de mim mesmo para dizer que o Senhor cresça e que eu diminua. Tão lindo. A jornada da humildade, ela não só preserva a nossa vida, como ela nos faz viver o sobrenatural. A humildade foi confundida durante o tempo. Para nós, os humildes são aqueles que não têm recurso. Sabia disso? E para nós, achamos errados dizer que somos humildes também. Eu sei que eu ri quando você disse que era humilde, mas ri porque você antes disse que não era manso. Mas se você dissesse que era manso e dissesse que era humilde, talvez eu acreditaria em você. Não é errado reconhecer humildade. Errado é você ter um coração soberbo e se autoproclamar humilde. Ou tadinho de você que porque não tem recurso acha que então é humilde. Não, você só é pobre mesmo. Me desculpe, mas isso tem que sair da nossa cabeça logo. Ah, eu sou humilde. Não, lindo, você é um pobre soberbo, que acha que não precisa de Jesus, que maltrata as pessoas, que não valoriza os pequenos começos dos outros, que não valoriza a empregada, que não valoriza aqueles que começaram, que acha que porque tem alguma coisa pequena que seja é melhor do que alguém. Você é soberbo. Tem gente que está achando: ah, porque eu não tenho, então eu sou humilde. Não, lindo, para com esse negócio. Humildade é reconhecer quem você é, da onde Jesus te tirou e que você precisa dele. Humildade é você entender o seu lugar no mundo. Você não é melhor do que ninguém, você não é mais inteligente do que ninguém, você não é mais capaz do que ninguém. Você precisa de Jesus na mesma proporção que todos nós precisamos. Sabe o que é uma das coisas que mais me apaixonaram pela pregação do Evangelho? Quando eu entendi que eu não precisava ser um super-herói para pregar, eu podia ser eu mesmo pregando. Eu vou te falar, lindo, eu achei durante a minha adolescência, juventude, que os pregadores eram aqueles super santos. Eram homens intocáveis. Eram, oh my God, não erram, não pecam, não, meu lindo, tudo igual a gente. Só que tem gente que mente. Eu sou frágil igual todo mundo. Eu tenho dores igual todo mundo. Eu tenho vida igual todo mundo. Tem dia que eu tô bolado, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô com vontade de falar algumas coisas meio perigosas, tem dia que eu tô com vergonha do que eu falei no dia anterior. Eu sou ser humano. E isso é ser humilde.
Humilde é reconhecer que você é normal. Humilde é você reconhecer que precisa de Jesus todos os dias. Humilde é gravar 300, 600 mensagens e ainda dobrar o joelho antes de começar dizendo: Deus, se não for o Senhor, eu não dou conta. Humilde é vir aqui na tua frente e dizer: eu sou igual a vocês. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, é o contrário, eu estou dizendo: eu sou servo de vocês. Humildade é o contrário do que a gente imagina. Se eu dissesse aqui: olhem para mim, sou melhor do que eu, aí sim, soberbo. Ou não, lindo, é só humildade dizer: eu preciso o tanto que vocês precisam de Jesus. A questão de tudo é que humildade preserva a nossa vida na presença de Jesus. E é só isso que eu quero passar nessa palavra. Todo mundo, quando pensa que não precisa mais de Jesus, cai em buraco. Todo mundo que pensa que é forte, cai em buraco. A Bíblia diz: e quando penso que eu sou forte, então eu sou fraco. Eu prefiro confiar naqueles que dizem: sou fraco e preciso de ajuda, do que aqueles que proclamam fortaleza e se autodenominam santos em cima da nossa geração. Tenho medo de santarrões, tenho medo daqueles que apontam o dedo para os pecadores. Morro de medo dessas pessoas, porque provavelmente a vida por trás é suja igual um pau de galinheiro, mas estão vendendo uma santidade que não compram. E isso não aconteceu só agora, isso acontece desde sempre. Jesus chega para os fariseus e diz: vocês estão colocando um peso no povo que nem vocês conseguem suportar. Sabe, lindo? O chamado de Jesus para nós é voltarmos à nossa essência de reconhecer que precisamos dele todos os dias. Não importa quão grande você seja, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa quantos carros você tem na garagem, não importa a sua família, o seu sobrenome, não, lindo, você ainda precisa de Jesus do mesmo jeito. E se você for humilde para reconhecer, Ele estará com você todos os dias, para que se você cair, Ele te levante, para que se você chorar, Ele te console, para que se você pedir socorro, Ele estenda as mãos e tire você da circunstância que você está. Porque o dia que você pensar que não precisa mais dele, nesse dia você morreu na fé. Não há mais o que fazer. A dor do nosso tempo é imaginar que pessoas acreditem que suas conquistas levem para longe de Deus. Nós somos soberbos quando dá tudo certo, mas tem gente que é soberbo também quando dá tudo errado. E eu termino aqui. A maior lição da nossa vida é saber que não importa o estágio da história, nós vamos precisar de Jesus. Jesus está dizendo: aprendam de mim, sou manso e humilde. Quando eu morava na kitnet, eu precisava ser humilde. Quando eu moro na casa maior, eu preciso ser humilde. Quando meu sonho era o Ford Ka, eu precisava de humildade. Quando meu sonho é o carro de agora, eu preciso de humildade. É tudo igual, não muda nada. Não é o estágio que altera quem você precisa ser, é você ser que altera o estágio que você está. Entenda, humildade te abre portas que o teu talento nunca vai te levar. Humildade te abre portas que a tua descendência nunca vai levar você. A humildade te faz acessar coisas tão extraordinárias que talvez você só vai entender quando compreender que precisa de Jesus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e por isso terá acessos que o orgulhoso não tem. Você sabia que a humildade é o mais alto nível da sofisticação do ser humano? Quando você reconhece as pessoas, quando você honra quem está à sua volta, quando você trata bem a todos sem fazer diferenciação, então você se tornou alguém extremamente sofisticado. Engraçado pensar que na nossa cabeça o sofisticado é o rico. Não, o sofisticado é o humilde. Porque o humilde entra em qualquer lugar e é amado, percebido e reconhecido, não pelo que tem, mas pela maneira que serve aqueles que estão à sua volta.
Jesus era amado loucamente por todo mundo, porque ele fazia o que ninguém fazia, amava o que ninguém amava, tratava bem quem todo mundo rejeitava. Se todo mundo corria do leproso, ele tocava no leproso, e não era ele que era contaminado, era o leproso que era purificado. Termino dizendo de Paulo e Silas, e eu acabo. Se o orgulho surge nos dias bons, o orgulho também nos tenta surgir nos dias maus. Orgulho é aquele que vai dizer: chega de Jesus, não preciso mais dele, não deu certo, abandono e vou embora. A Bíblia diz que Paulo e Silas, após pregarem e expulsarem um espírito demoníaco, são presos e açoitados. E nesse lugar de reclusão, no meio de uma cadeia, eles tinham todo o direito de dizer: fizemos tudo por amor ao teu nome, e o Senhor nos abandonou na prisão. Honramos o Senhor, expulsamos demônios do teu nome, e o Senhor nos deixou vir para cá. Mas a Bíblia diz que eles são humildes. E sabe o que eles fazem? No meio da prisão, eles adoram ao nome do Deus de Israel. Eles adoram o nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles cantam, e eles louvam, e eles proclamam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que as celas se abriram de maneira milagrosa. As celas se abriram. Não, pelo amor de Deus, vamos de novo. A Bíblia diz que eles estão presos, estavam pregando o evangelho, expulsando demônios. E a Bíblia diz que eles foram presos. Eles tinham o direito de reclamar, de amaldiçoar, de maldizer, mas a Bíblia diz que eles adoram ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, as celas se abriram. Aí eu vou te dizer o que foi que abriu a cela. Não foi a altura do louvor, mas a humildade que os fez louvar em meio à circunstância difícil. Humildade suficiente para dizer: Jesus, mesmo que o Senhor não faça nada agora, nós vamos continuar te amando. Mesmo que a prisão seja a nossa realidade, nós vamos continuar adorando o teu nome. Aí eu entendo quando Paulo diz: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. É mais ou menos assim: até aqui foi maravilhoso, mesmo que o Senhor não faça nada daqui para frente, nós vamos amar o Senhor do mesmo jeito. No nosso tempo, Jesus está restaurando os nossos corações, restaurando a nossa alma, restaurando o nosso espírito. E confesso para você que esses últimos meses meus com o Senhor foram justamente sobre isso, sabe? O Senhor me fez lembrar que nada mudou, que não importa o tamanho das coisas, que não importa o número dos inscritos, que não importa a casa que eu moro, que não importa o carro que eu ando, que não importa que hoje eu possa ir em lugares e as pessoas me reconhecem pelo rosto, pela voz, que eu ainda sou o menino que ele encontrou sujo, ferido e machucado. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou, nada mudou, nada mudou. O fato de ser mais pessoas vendo, nada mudou. O fato de ter mais pessoas ouvindo, nada mudou. Ô André, nada mudou, André. Lembra quando a gente pegava o carro e viajava para os interiores de Santa Catarina para pregar em igrejas pequenas, que não tinha quase ninguém para nos ouvir? André, você lembra o quanto a gente era humilhado? Você lembra o tanto de provação que a gente levava? Lembra que a gente ia lugar para comer e não tinha dinheiro para comer o que a gente queria, mas a gente estava lá servindo ao Senhor. Bom, a vida mudou, a gente está hoje em São Paulo, a gente pode comer num restaurante melhor, tem muita gente ouvindo, mas sabe de uma coisa, André? Nada mudou. Nada mudou, André. Nada mudou.
não quero ajuda para nadar, eu quero ajuda para continuar andando por cima das águas. E André, o dia que mudar, você tem o direito de ir embora. O dia que mudar, a gente tem o direito de te abandonar. Se você mudar, a gente tem direito. Porque eu não amei você por conta do teu talento, eu amei você por causa da graça de Deus em você. Você entende? Eu a mesma coisa, André, a gente precisa dele. Está se sentindo meio perdido? Chegou nesse vídeo meio perdido? Sem saber o que está para viver, ou como se o GPS tivesse desconectado e você ficou sem rota? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa mensagem vai ser uma forma de você se encontrar. E você pode ter entrado com essa sensação nesse vídeo perdido, mas você vai sair sentindo-se achado, pelo menos com uma direção clara para onde ir. Mas não antes, né, de você curtir o vídeo. Afinal de contas, a gente está no YouTube. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda para os amiguinhos, entendeu? Ajuda nós. A gente está com um sonho. Nosso sonho é de alcançar 10 milhões de pessoas. E se você estava na primeira mensagem, você lembra que não é para mim, é para a glória de Jesus. Quanto mais pessoas viverem, melhor. E agora nós já estamos com 8 milhões de inscritos. Então, só falta 2. Não
Nossa, o que é 2 milhãozinho? É nada. Para quem começou com 5.000 pessoas, em 3 anos, só Deus que pode fazer um negócio desse. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, top, e vamos pro vídeo. Quando o povo é muito rico, você percebe, né? O povo é mais... Eita! Oh, quase uma lágrima caiu. Salmo 25:4 é a mensagem. Algum dia atrás, esses dias agora, eu estava no momento meu fitness. E uma pessoa disse para mim assim do nada, que as pessoas acham que a gente tem que pregar em qualquer lugar. É verdade. E eles estão certos. Porque a mensagem, ela está com a gente, ela é maior do que nós. Então até quando pensamos que não estamos pregando, nós estamos. Porque existem 2 mensagens. Aqui falamos e aqui expressamos. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Você entende isso? Pois é, eu estava nesse momento fitness. E alguém falou para mim assim: Dave, eu estou me sentindo muito perdido nesses últimos dias. E eu falei para ele: eu também. E ele ficou: mas tá me zoando? Eu falei: cara, nós estamos no mesmo barco. Eu tô perdidinho. Perdido no sentido de estar sem respostas, de não saber o que fazer, de não saber qual é o próximo passo, de não saber o que vai acontecer, sabe? De pensar que estava no controle minutos atrás, de repente entender que não. Algumas entrevistas que a gente dá, as pessoas dizem: e aí, Dave, como que você se imagina daqui 10 anos? E a resposta é: não sei. E todo mundo tem uma resposta meio coaching para isso. Eu estarei na minha melhor versão. Estarei com o meu avião. Terei alguém para fritar os meus ovos. As metas, né? Eu não sei. Porque se me perguntassem há 5 anos atrás aonde eu estaria hoje, eu podia usar minha criatividade máxima, tentar imaginar o mais louco, mais incrível, e eu não ia chegar nem perto. 5 anos atrás, Tubarão, pregando, gravando uma série para milhares de pessoas. Irmão, eu sou de Joinville. A minha cidade tem 600 mil habitantes. É maravilhosa a minha cidade. Se um dia alguém me dissesse: Dave, no próximo mês você vai alcançar um número que você nunca alcançou, mais de 70 milhões de pessoas vão assistir uma mensagem sua, eu ia dizer: tiroso. Que a Catarina sabe, né? Tiroso. Estepou. Porque essa é a vida. Então, quando você se sentir perdido, eu quero que você caminhe comigo nessa palavra. Porque não vai acontecer uma vez, centenas de vezes vai acontecer. Salmo 25:4 diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti eu estou esperando todo dia. Lembra da mensagem A Dor da Espera? Bom, temos um salmista dizendo: por ti, Senhor, eu estou esperando todos os dias. Mas antes, percebe que o salmista está dizendo: me ajuda a saber dos teus caminhos. Me ajuda, eu preciso de ajuda.
essa palavra, ela é muito importante. Eu preciso de ajuda. Um tempo atrás, as pessoas brigavam um pouco comigo. Alguém dizia: Dave, esse negócio que você faz aí é motivacional, é autoajuda. Eu ficava um pouco incomodado com aquilo. Isso aí é teologia coaching. Tem até nome agora. E fui eu que criei, porque tem a minha cara nesse negócio em muito lugar. Eu ficava: não, mas eu só estou pregando o evangelho. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Não é uma outra versão da palavra, não. É a palavra aplicada em uma direção. Mas aí eu entendi um negócio. É porque as pessoas confundem realmente. Em algum momento a gente confunde os conteúdos que a gente acessa, que a gente vê. E alguém pensa porque tem uma palavra semelhante, o contexto é o mesmo. Não. Ajuda é diferente de autoajuda. Quando oramos ao Senhor dizendo: Senhor, nos ajuda, eu estou dizendo: porque sozinho eu não sou capaz. Sozinho eu não consigo. E aí sim, lindo, tudo isso vai contra aquilo que a gente aprende em algumas falas que são motivacionais, mas que nos colocam em grande perigo. Se guie pelo teu coração. Deixa o teu coração te guiar. Tudo que você precisa já está dentro de você. Uau! Então não preciso de mais nada. Sou suficiente. Você não precisa de ninguém. Você consegue. Você é o cara. Você é. Não. Se olha no espelho e diga: você é uma máquina de vencer. Olhe no espelho e diga: o seu dia vai ser extraordinário. Coloca a mão para cima e declara: hoje nada me tira do sério. E aí você sai dali com o dedo numa pedra e já xinga Deus e o mundo, e o dia acabou. Porque a gente sozinho não consegue. Então todas as vezes que alguém falar para você: se ajude, diga: não consigo, preciso de ajuda. Então não existe autoajuda, existe ajuda do alto. Lembre-se, todas as vezes que você ouvir a palavra evangelho, esqueça você. Como assim, David? Sim, isso é maior do que isso. Então, evangelho não é autoajuda. Evangelho é o Deus de todo o poder e glória ajudando você. Então, lindo, não pensa que você é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Porque se não for Jesus na sua vida, bebê, você fica perdido para sempre. Então esquece esse negócio de que você é uma máquina de vencer. Você é um BO gigante que só Deus pode resolver. Agora dá para começar. Vamos começar a mensagem. O salmista é inteligente. Ele está pedindo algo certo. Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, as tuas veredas. Porém, nem tudo Deus vai deixar a gente saber. Até porque se a gente saber, a gente desiste às vezes antes de começar. Se nós entendêssemos o processo, e eu já falei isso em algum lugar, a gente já desistiria do destino que a gente não quer. Então algumas coisas Deus fala: eu vou dizer. Outras coisas diz: se eu falar, eu acabo contigo. Então é melhor deixar você viver, e depois você só agradece porque passou. E agora você tem uma história para contar. Mas eu vou te falar um negócio. No meio disso tudo, tem um sentimento que todo mundo diz pelo menos uma vez por semana: eu me sinto perdido.
No meio disso tudo, existe um Deus então que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E a gente sabe que Ele responde, que Ele ouve. Mas por que eu me sinto assim? O garoto da academia, que falou pra mim que se sentia perdido, a única coisa que ele não esperava ouvir de mim é que eu também estava me sentindo assim. Porque se você conhece Jesus, a princípio você tem que estar achado ou no caminho. Quem é homem aqui que faz barulho de homem? Esse é o nosso. O homem tem um negócio, irmão. A gente é orgulhoso demais. A gente erra o caminho e não assume. A gente... Aí a esposa fala: você vai entrar daqui a pouco, tá? Aí você olha e fala assim: eu sei o que eu estou fazendo. Daí a narradora: mas é daqui 100 metros. Aí você fala: eu já passei por aqui várias vezes. Irmão, você vai errar o caminho. E aí você vai passar. A nuvem negra vai descer dentro do carro. Sua esposa vai falar pra você: eu... Aí alguns são piores do que os outros e vão dizer: relaxa, está sob o meu controle. É um atalho. Estou desviando dos semáforos. Eu conheço outro caminho. E é por isso que a gente vive tão perdido. Porque a gente dá desculpa para o que é indesculpável. A gente, mesmo sabendo o certo, escolhe fazer o que é errado. Mesmo sabendo qual caminho tomar, a gente escolhe o pior. Vou te falar, irmão, eu sou jovem, eu sou da idade de vocês. Eu tenho 32 anos. Eu já sou casado há 16, vai fazer. Casado não, é namoro, noivado, treta, confusão. Casado 12. Mas conheci minha esposa com 16 anos. Eu vou falar pra você, eu recebo pedido de conselho todo dia sobre isso. Eu quero me casar. Eu quero um príncipe. Eu quero um casamento dos sonhos. Nossa. Aí agora olha só, a Bíblia dá todos os princípios que você precisa para ter um relacionamento saudável. A Bíblia diz tudo sobre, sabia que a Bíblia diz? Que coisa, né? Você não sabia, né? A Bíblia diz tudo, até a hora que você tem que fazer sexo. A Bíblia diz a hora, depois do casamento. A Bíblia diz a hora de ter filho, né? Porque é lógico, se só dá pra fazer depois, então só depois, né? A Bíblia diz como que tem que ser o marido. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. A Bíblia diz como tem que ser a mulher. Então a gente sabe, mas a gente não quer. Então, lindo, posso te falar um negócio? Às vezes a gente está tão perdido, porque mesmo sabendo o caminho certo, a gente está dizendo: relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Não tente ter felicidade naquilo que está começando tudo errado e bagunçado. Arruma a casa certinho, refaça a rota. Posso te falar um negócio? Eu e minha esposa, minha chefe, nós começamos para acabar. Um relacionamento
Eu tinha raiva dela, tinha raiva de mim. Eu amava ela com tanto ódio, que ela me amava com tanta raiva que não dava pra entender. A gente brigava que nem uns doidinhos. Mas brigava em tudo quanto é lugar, brigava na frente dos outros. Ciúme, tira aliança, joga fora. Joguei umas 5 alianças fora, irmão. Tem uma loja de prata na nossa cidade que enriqueceu. Prata, joga aliança fora. Um dia, na última vez, eu entrei de cabeça no lixo para pegar. E parece que Deus falou assim: como você me incomodou demais, eu vou esconder a aliança para você passar vergonha. Aí eu estou de cabeça para dentro do lixo, perna para cima. E minha namorada, né, olhando aqui, dizendo: nossa, que idiota, foi ele que jogou. E eu vivi 2 anos assim, 2 anos completamente perdidos. Mas um dia, Jesus entrou na história. 23 de abril de 2009, Jesus entrou. E quando Jesus entrou, a sensação que eu tive é que eu estava a centenas de quilômetros da rota. E eu estava. Então, para poder voltar para a rota, eu tive que, sabe, reconhecer. Eu peguei o caminho errado, Senhor. O Senhor avisou que era para pegar a direita. Mesmo assim, porque eu sou teimoso, eu continuei reto. Jesus, o que é que eu faço para ir para o teu caminho? Pega o retorno. A loucura de andar perdido é porque pelo mesmo caminho que você se perde, você tem que voltar. Ou seja, você vai ter que passar pelos buracos que você deixou abertos. Você vai ter que passar pelos obstáculos que você já passou. Vai ter que voltar em um caminho de arrependimento. É doido isso, mas é. Quando a gente erra, se a gente for corajoso, a gente pega a próxima saída e faz o retorno. Mas isso requer de nós humildade. Humildade para reconhecer que às vezes a gente toma a decisão sem falar com Jesus. Que às vezes a gente quebra as nossas palavras, os nossos votos. E é por isso que algumas coisas dão errado. Eu tive meu encontro com Jesus e a minha vida mudou com a minha esposa. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Não é porque eu fui um milagre, não, porque eu comecei a recalcular. E comecei a recalcular. Eu podia contar a minha história aqui, porque é muita treta, né? Mas eu cheguei nela, falei para ela: vida, vamos mudar? Vamos parar com esses negócios que a gente está fazendo tudo errado? Esse negócio de um achar que é dono do outro. Vamos, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho ainda mulheres bonitas, porque eu mentia para face, acho todo mundo feia. É a única mulher bonita do mundo. Porque eu criei um personagem para andar com ela. E a minha esposa é muito diferente de mim. Eu sou ela é igual a vocês, rica, muito. Quando eu conheci a minha esposa, ela tinha a cara de vocês, uma cara de rica. E ela não, tadinha, era mais pobre que eu, mas ela tem esse jeito. Então eu faço amigo muito rápido, ela mais devagarzinho. Então quando eu tive que contar uma história para ela, que eu também era assim, poucos amigos. Contei a verdade, entende? Olha o caminho de rota. Vim desfazendo tudo aquilo que eu tinha contado de história diferente. E fui vindo. E foi dando B.O., irmão, porque não é fácil contar a verdade. Não é fácil reconhecer as tretas tudo. A última, eu falei agora num curso de casal que a gente lançou. E eu falei pra minha esposa que eu era virgem quando eu fui casar. Quando eu tava namorando com ela. Porque eu tava tão fora de tudo, perdido. Quem tá perdido faz coisa de gente perdida. E eu falei pra ela: top, santo. Quando eu fui fazer o curso de noivo, um belo dia eu tô lá e o pastor falou assim: não case com nada escondido. O que tiver para falar, fale. O que eu vi nessa aula? Resolva pegar o caminho, entendeu? Refazer o caminho. E aí eu falei para ela: tenho um negócio para te contar. O pastor falou: vai para um lugar calmo. Lá fui eu. Sentei com ela e falei: pois é.
Lembra? Pois é. Começou a chorar, eu comecei a chorar. Pedimos perdão, eu pedi perdão para ela. E o que eu fiz? Peguei o retorno. E tudo isso não é eu no caminho, tudo isso é eu no retorno. Tudo isso não é eu andando rápido em direção ao meu destino, não. Tudo isso é eu ainda tentando voltar. Até um dia que eu cheguei no caminho e voltei exatamente para o centro da vontade de Jesus, da onde eu nunca deveria ter saído. Então agora, quando eu me sinto perdido, eu nem continuo, eu paro. Como assim, Dave? Exatamente isso. Se você se sentir perdido, ao invés de continuar caminhando, pare. Porque quanto mais tempo perdido você caminha, mais perdido você fica. Então, se sentiu perdido, pare. E o que eu faço? Espera o sinal do GPS conectar de novo. Que GPS, papai? Jesus, Tu és o único que conhece o meu destino. Não me deixa ficar perdido no caminho. Estava numa tempestade, Jesus apareceu, ele gritou que era um fantasma. Jesus disse: não sou eu, Jesus, your friend. E você é o Senhor que está aí. Me chama que eu vou contigo sobre as águas. Jesus falou: come on, vem. Eu Pedro falou assim: filma João. Deu o telefone para o João. Saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus, olhando para Jesus. Mas um momento ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento que era contrário, começou a naufragar. É exatamente isso que você está pensando. O segredo da nossa vida breve é saber que, se tentarmos viver sem Jesus, viveremos uma vida inteira perdido. Mas o dia que os nossos olhos estiverem fixos nele, nós não só estaremos achados, como viveremos coisas que só com ele é possível viver. Como por exemplo Pedro, que sem Jesus era só um pescador de peixes, mas com Jesus se tornou um pescador de homens, andou sobre as águas e viveu coisas inacreditáveis. Porém, também teve uma experiência de ter parado de olhar. Sabe por que a gente fica perdido às vezes? Porque a gente se desconecta da fonte. Sabe por que eu estou falando para você isso? Que eu também me senti perdido esses dias? Porque se a gente não cuidar aquilo que a gente faz para os outros, a gente não recebe nada para a gente. Entrega e não senta para ouvir. Entrega e não ajoelha para orar. Fala e não ouve nada. Aí o coraçãozinho faz assim, ó. Aí faz assim, ó. Ai, meu Deus, eu preciso gravar uma série. Daqui 3 semanas eu não sei o que eu vou falar. Aí Jesus diz: baixa a bolinha. Lembra que o pregadorzinho que você é só porque eu deixei. E que todas as mensagens que você pregou até hoje nunca foram suas, sempre foram minhas. Então, não fica tentando pesquisar não. Pergunta para mim. Volta para o meu aconchego. Volta para o meu cuidado. Volta. Aí eu tenho que falar assim: é verdade, Jesus, estou voltando. E que bom chegar aqui. Eu não estou perdido não. Estar aqui é sinônimo que eu fui achado. Nunca mais esqueça: se sentir perdido, pare. Não continua. Quanto mais você anda perdido, mais perdido você fica. Se sentiu perdido,
freia. A esposa falou, era direita. Você passou reto, freia. Olha para chefe, desculpa. Fala para o Senhor está certo. Sua vontade é maior do que a minha. Os teus planos são mais perfeitos do que os meus. Eu não quero viver conforme o meu coração. Eu quero viver conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Jesus, que Tu és a luz do nosso caminhar. Que só nos perdemos porque paramos de olhar para Você. E talvez olhando demais para nós, nos perdemos nas nossas emoções, nos perdemos nos nossos próprios caminhos. Então, Senhor, nos ensina a conhecer os Teus caminhos, a andar pelas Tuas veredas, para não nos perdermos, porque não existe nada mais triste do que andar perdido, sendo que o Senhor tem um caminho perfeito para nós. Portanto, se o caminho está errado, Jesus, não é o Senhor que errou, é a gente. O Senhor já falou o que era para fazer. Então, Jesus, a gente recobre os sentidos, pede perdão, volta pelo mesmo lugar que não deveríamos ter passado, mas para voltar para a rota. E que assim seja, Jesus. Que o Senhor sempre seja o norte da nossa bússola moral, espiritual, e para tudo que for fazermos na nossa vida, Jesus, a Tua palavra é a que importa. A do nosso coração, Jesus, a Tua palavra diz: quem confia no coração é insensato, mas a sabedoria está no Senhor. E é por isso, Jesus, que reconhecemos que sem o Senhor somos perdidos, mas contigo achados. Amém. Eu tenho uma coisa com a minha memória, com o meu coração, que me irrita muito. Minha mãe. Ela não vai gostar do começo dessa mensagem, talvez goste do meio para o fim. Mas a minha mãe tinha um negócio com ela. Ela não gostava de receber visita em casa. Ponto, falei, mãe, tô livre. E não é que ela gostava. Eu sei que a minha mãe tá vendo agora e tá assim, porque não dá nada a ver, porque eu gosto. Ela vai me ligar, ela vai me afrontar e vai dizer assim, eu gostava assim. Daí eu vou lembrar todas as vezes que chegou alguém na nossa casa sem avisar. E ela ficou desesperada. Ela ria para a visita e para nós falava assim, ó. Mulher crente, hein? Mulher de Deus. Mas amava dizer que não estava. E eu vou te falar uma coisa, irmão, que por conta disso, as pessoas só chegavam na hora errada. Na hora que ela estava despenteada, na hora que a casa estava virada de cabeça para baixo. E aí a pessoa entrava dentro de casa, ela dizia assim, olha, não repara não, não repara. Todo, irmão, eu ficava com aquilo assim, meu Deus, não posso chamar ninguém. Eu falava, mãe, posso trazer minha amiga? Ela disse, não. Mãe, posso trazer outra pessoa? Não. Por quê? Não. Porque a casa não está pronta ainda, porque o banheiro da mãe não está pronto. Eu falei, mãe, ninguém vai no banheiro da mãe. As pessoas vão no banheiro normal, ninguém vai no quarto da mãe não. Eu tenho vergonha. E ela sempre falou isso pra mim, eu tenho vergonha, a ponto de eu pensar, o dia que eu casar, eu quero uma mulher vida louca, que eu diga pra ela, vem gente, ela diz, toca-lhe pau, vambora. Irmão, e Deus foi tão bom comigo, que a minha esposa, irmão, ela tá nem aí pra nada. Eu vou falar assim, vai gente lá em casa, eu falo, fechou, preciso pedir alguma coisa? Não, posso dormir? Pode. Ela é livre. Ela é leve, eu não quero receber ninguém, mas também pode receber que está tudo certo. E quando vai muito amigo, irmão, a gente está naquela idade de velho já, sabe? Que depois das 9 baixa a pressão. Mas irmão, ela é tão maravilhosa que ela não deixa cair a peteca, porque ela gosta de receber. Não que a minha mãe não gostava, mas a minha mãe tinha alguma coisa dentro dela, mal curado, que ela não gostava de receber gente do nada. E quando alguém tentava combinar, ela dava tanta desculpa que a pessoa não conseguia combinar. Perdão, mãe.
E isso deixou uma marca, sabe? Agora, qual que é a parada? É porque Deus não avisa quando vai chegar. Ele não avisa. E o pior, ele chega no dia mais tenso da nossa vida, que a gente está com cara de glúteo, não quer conhecer ninguém, não quer ver ninguém, tá com ódio da sombra. Ele chega. Só que ele chega e ele não repara na bagunça, ele resolve a bagunça. Não, eu vou ser mais claro. Imagina alguém chegar na tua casa e, ao invés de falar para você o que está sujo, começar a tirar para fora da casa o que está lá. Imagina alguém que tem tanta autoridade e é tão cara de pau, que começa a limpar coisa que você nunca limpou na vida dentro da sua casa. Isso é o Senhor. O nosso pior momento, a maioria das vezes, é o dia que Deus chega. Sabe que eu penso? É que o dia que Deus chegou na minha vida, nessa casa desarrumada, a pia estava cheia de louça, o chão estava sujo, os móveis empoeirados, a máquina cheia de roupa, o cheiro não era bom. E Ele não me visitou de passagem, Ele me visitou para ser um morador da casa. Muito obrigado, irmã. Eu vou dizer de novo, Ele não veio para visitar, Ele veio para ficar. Ele sabia como a casa estava, Ele sabia que o valor era baixo, Ele sabia que a vizinhança não valia a pena, mas Ele veio, bateu na porta. E esse foi o pior dia da minha vida, porque foi o dia que todas as sujeiras veio à tona, que tudo aquilo que estava escondido saiu debaixo do tapete. Mas também foi o dia que mudou todas as coisas. Há um texto na Bíblia que eu amo demais. Eu amo muito. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, de novo Luquinha, capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Irmão, ele chega com uma galera. Isso é pior do que chegar sozinho. Ele chega com uma galera. Vai piorar. Quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali havia um homem morto, carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. Caraca, irmão, é muita tragédia. Você não tem mais marido, você tem um filho e o filho morre. O que é isso? O pior momento da vida de alguém. Ninguém está preparado para enterrar um filho, principalmente se você está levando o último elo de amor na sua casa para ser enterrado, porque não tem mais para onde, para quem voltar. Veja, se isso não for o pior momento, qual seria o melhor? Veja. E aí, vendo o Senhor, compadeceu dela e disse: não chores. E chegando-se, tocou no caixão, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, levanta-te. Ai, obrigado, gente. Eu fiquei preocupado que vocês não iam ficar felizes na hora da ressurreição. Ia ficar chato. A mulher viúva, o filho morreu, Jesus chegou, o filho ressuscitou. Ai, obrigado pelo apoio. E o que estava morto sentou. Tipo pegadinha do Silvio Santos, sabe? Sentou. Perdão, Jesus.
e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. Pega o garotinho. Irmão, é que para mim algumas coisas são muito visíveis, sabe? Como tem bastante detalhe no texto, eu consigo ver a cena. Não sei se você é assim também, mas eu me emociono mais fácil. Não é porque talvez eu sou mais emotivo, não, é porque eu consigo ver. Então, o que eu vejo? Eu vou dizer o que eu vejo. Eu vejo, primeiro, duas realidades. Uma multidão muito feliz, uma outra multidão em pranto. Isso para mim é claro. Uma multidão está sorrindo, celebrando. Estamos com aquele que é o Messias, que há de salvar todos nós. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele é poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uau! Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Incrível, quem estava com ele estava voando. Mas no outro lado, tem uma mãe. E uma mãe que perdeu o seu filho. E essa não é a ordem natural da vida. Mães não enterram os seus filhos. Os filhos que em algum momento precisam enterrar os seus pais. Eu sei que é uma lógica, mas que nem sempre é respeitada pela história da vida. E eu sei que dói, mas é uma realidade. Só que nesse caso, essa multidão que está vindo, Jesus olha e a ordem dos fatos é: havia um homem morto. Ou seja, antes de Jesus olhar a mãe, Jesus viu o que ela estava sofrendo. Você entendeu bem? Esse é o plano da história. Ele viu, opa, tem alguém morto. Só que uma mulher que caminhava na frente, em prantos, era a mãe do garoto. É óbvio que, entendendo que Jesus é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabia quem era a mãe, sabia que o garoto era o filho, sabia que ela era viúva, porque ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Só que veja, ele poderia ter vindo em Naim antes do menino morrer e curar antes de ele ir para o caixão. Mas ele chegou no pior dia daquela mulher. O menino está no caixão, ela está na frente. O que me incomoda é o fato de Jesus pedir para uma mãe que perdeu o filho parar de chorar. É porque é estranho. Você não chega no velório e diz: ei, para de chorar. É mal educação, não é? Aliás, a gente não sabe o que fala no velório. O mais correto é: meus pêsames. Ou não fala nada. Tem gente que chega no velório e diz: Deus sabe de tudo. Uau! E por que não fez nada? É alguém que alguém enlutado pensa. É isso que pensa. É o pior momento. Você não diz: Deus sabe de tudo. Não, irmão, fica quietinho. Fecha um ponto. Só acena e balança. Chora junto. Abraça. Meus pêsames. Mas não fala nada. Agora, Jesus chega e diz para a mulher viúva, que já havia enterrado o marido e agora está enterrando o seu filho único, e diz para ela: não chora. Bom, se ele diz não chora, é porque ele é o único que tem poder para fazer sorrir no dia da crise. Poxa vida, vamos de novo, vamos melhorar então. Ele diz para a mãe: ei, não chora. Vamos de novo. A mulher está: não quero conhecer ninguém, não quero ver ninguém hoje. Eu só quero ir embora, eu só quero que esse dia acabe logo. Eu só quero ir para casa, eu só quero colocar a cabeça no meu travesseiro e chorar a noite toda. Eu não quero ver ninguém. Aí chega um homem com uma galera em volta, tudo com cara de rir, tudo feliz. Diz para ela: ei, minha linda, para de chorar, não chora. A mulher não teve tempo de dizer nada. A Bíblia diz que ele foi em direção ao corpo do garoto. Imagina a mãe do menino assim: quem é esse homem? O que ele está fazendo aqui?
Só que quando ele chega no caixão, ele não fala com a multidão, ele toca no caixão. E eu imagino que o toque de Jesus deve ter paralisado o movimento, sabe? Ele para o enterro, ele para o cortejo. Ele segura. Quando ele segura, a Bíblia diz que a multidão para. Então ele diz: ei, irmão, caixão, carrega aqui, não carrega aqui. Mas se o caminho é muito longo, ele sai daqui e vem para cá. A Bíblia diz isso? Não, estou inventando. Posso só imaginar? Quem é homem aqui faz Amém, tem homem. Se você tem que levar um caixão por 20 metros, por honra você leva aqui. Mas depois que você cansa, é mais confortável levar aqui, sim ou não? Então, eu vejo Jesus fazendo assim, segurou o caixão, o povo fez: vai ajudar ou vai ficar aí? Aí Jesus olhou para o garoto e falou: ei, levanta. O que a gente precisa entender é que não é o amor de um pai. Primeiro é o amor de uma mãe. O pai é diferente. Irmão, eu vou falar bem sincero para você. Eu amo meus filhos, mas igual a minha esposa ama, não. Meus filhos me amam, mas igual eu amo ela, também não. Me irrita. Eu pergunto: quem que tu ama mais, o pai ou a mãe? Ele diz: os dois, olhando para Paula. Né? Não é tão fácil. E quando eu olho para minha casa, tem alguém que eu me pareço mais, tem alguém que me conforta mais. Pai, não é você, é a mãe. Obrigado. Ô mãe, te amo. I love you. Eu só estou aqui porque a senhora orou muito por mim, e foram as tuas orações que provocaram o céu, e que o Senhor veio até onde eu estava e mudou a minha vida. Muito obrigado, mãe. É que é um amor de uma mãe que Jesus está falando para parar de chorar. E esse é o paradoxo da dor. Porque se a única coisa que você pode é chorar, como não chorar, sendo essa única realidade? Essa é a sensação da nossa vida. Quando ele chega, não há mais esperança. Quando ele chega, a página já foi virada. A gente não quer mais ver ninguém, a gente não quer mais acreditar em nada, a gente não quer. Quando ele chega, a palavra dele não nos acusa da casa que está suja, mas ele diz que há poder para que a casa seja limpa. O que ele diz é: eu posso todas as coisas, eu posso. Então, se é ele que pode, ele é o único que pode dizer: não chore. Eu vou melhorar. Antes de Jesus curar o garoto ou ressuscitá-lo, ele acalmou o coração da mãe. Veja se isso não é parte do que a gente vive. Quando Jesus chegou na minha vida, ele não me fez um pregador do evangelho, ele não mudou a minha vida naquele dia, ele não me deu nada de novo, a não ser as roupas novas. Mas uma coisa ele fez: ele tranquilizou meu coração. O meu pior momento foi muito ruim. Uma das coisas que eu prometi para mim é que eu nunca iria falar os detalhes desse dia, porque me feriram demais. E mesmo sendo curado de tudo, eu não gosto de falar porque não precisa. Porque o mais importante não foi o que começou o dia, foi como terminou o dia. E o dia terminou, eu desesperado, ajoelhado no meu quarto, dizendo: se o Senhor é real, se o Senhor existe, eu não sei o que o Senhor vai fazer, fala comigo. E aí, ele falou comigo. Salmo 116, eu abri: ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram,
angústias do inferno se apoderaram de mim. Então eu encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, e Ele salva. Aí eu disse: se o Senhor está aqui, fala de novo. Fechei a Bíblia e abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Ele acalma e Ele transforma o cenário. A viúva de Naim, mal sabia ela que o homem que pediu para ela parar de chorar, um dia faria ela parar de chorar para sempre. Só um pegou, então eu vou melhorar. O homem que falou para o garoto levantar é o homem que foi para a cruz no lugar do filho e no lugar dela, para que nós pudéssemos ter vida, e uma vida eterna, uma vida extraordinária. Meu lindo, eu quero que você entenda. Eu sei que às vezes você não está preparado para recebê-lo. A casa está bagunçada demais. Você tem vergonha de tudo que fez antes de Ele chegar. Eu sei que às vezes o que nos pesa é porque antes de Ele chegou nós fomos muito feridos. Então a sujeira espalhada, a vergonha escondida, as portas trancadas. Mas deixa eu te falar, meu lindo, quando Ele chega, Ele não se importa com o que aconteceu antes, a ponto de não chegar na sua história. Não, quando Ele chega é justamente para curar você, transformar você, libertar você. Quando Ele chega, Ele é a empresa que limpa todas as coisas dentro de nós. A Bíblia diz: as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. A multidão que estava chorando muda o semblante. O menino ressuscita. E a viúva de Naim agora não é uma mãe de um filho que morreu, é uma mãe de um filho que ressuscitou. Obrigado. Ela é mãe de um filho que ressuscitou. O pior momento dela foi o dia que ela viu com os olhos o maior milagre da vida dela. E eu quero dizer algo sobre você. Talvez essa mensagem, ela não está te encontrando num momento incrível da sua vida. Pelo contrário, tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa para ser consertada, muita coisa para ser limpa. E talvez você não consiga acreditar que é nesse dia que o Senhor te alcança. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas dos tempos antigos. Mas a visita certa muda o teu destino para sempre. Então, duas perguntas para você que nunca entregou o seu coração a Jesus. Você acredita nele, mas nunca se rendeu a ele. Aliás, você acredita em mais um monte de coisa, e essa é a razão da confusão que há na tua alma. Porque no dia que você precisa, você não sabe para quem corre e não sabe para quem abre a porta. Tão lindo. Entrega hoje. O que eu preciso? Reconhecer que você é a casa suja, que Ele tem poder para limpar, que foram os seus pecados que levaram Ele para a cruz do Calvário. E a maior faxina aconteceu no está consumado. Ei, lindo, mas é só você que pode decidir. É só você que pode abrir a porta, porque a casa é você que abre. Mas quando Ele entra, aí, lindo, esqueça tudo. Tudo será novo. Esqueçam as coisas antigas. O Senhor renova, ressuscita, transforma, liberta e te leva para um outro lugar da história. Segunda pergunta:
é para você que já teve ele dentro da tua casa, mas um belo dia confundiu as coisas, mandou a visita certa embora e ficou com a visita errada dentro de casa. Ele está no lado de fora e não abandonou. Ele está na frente da casa, esperando você se arrepender, esperando você abrir a porta e dizer: o Senhor ainda está aí? E Ele vai dizer: sim, eu estou, eu nunca saí desse lugar. Foi por você que eu vim, foi por você que eu morri. Então, lindo, volta para Ele. Você não tem para onde fugir. Você foi achado e não conseguirá escapar dessa verdade. Pronto. 2 perguntas, uma resposta para você que está aí assistindo online e para você que está aqui. Eu sou muito simples. Se a sua resposta for sim e você entendeu a profundidade do que decide, você vai levantar a mão no 3. A gente vai orar, vai fazer a maior festa que a gente já viu nessa cidade, na cidade do Tubarão, de Tubarão. E você aí, não importa onde você está, se você puder fechar o olho, baixar sua cabeça, ou quem sabe, dobrar o joelhinho no seu quarto, aonde você estiver, e fazer essa oração comigo, saiba, Ele chegou. E agora tudo se faz novo. O pior dia vai se tornar o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então conta até 3. Se a sua decisão for sim, você levante a mão, no seco, sem ameaça, sem promessa. E eu podia ameaçar, mas eu não vou, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas eu podia prometer, mas prefiro não fazer, porque não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Eu conto até 3, você levante a mão. E você aí, não precisa não, para não ficar estranho. 1, 2. Não, muita gente. Não, vocês entenderam errado. Capaz, vamos mudar o nome do evento. Não é mais gravação, é Encontro de Desviado de Tubarão 2024. O povo fica assim: nossa, deixa, tem muita gente. Não, irmão, é porque a decisão que você toma hoje, você não pode esquecer amanhã. Então eu prefiro que você desemocione